na glória exaltado, recebido entre os anjos lá no céu. Ele foi glorificado, vendo a obra consumado, dando aos cativos a libertação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos teus pés. Toda glória e toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma reunião nesse formato diferente hoje. Nós estaremos fazendo esse mini podcast aqui com o irmão Tamado, que infelizmente não mora mais aqui em Peruíbe, está lá em Jaraguá do Sul, mas segue no nosso coração, segue nossas orações e está aqui conosco o Pedrinho. Fala, Se apresente galera. para Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro e, bem, frequentava aí, não ri não, Rai. Frequentava aí a igreja aí com vocês, aí uns anos atrás me mudei pra Jaraguá, mas estamos sempre juntos, né? Sempre junto, together. Amém. Amém. A gente vai bater um papo aqui sobre o livro de Timóteo, que é um livro que a gente se propôs a estar lendo durante a semana. E vai ser bem interessante porque o Timóteo era um jovem, assim como nós, né? Temos nossos sonhos, nossos planos, e o Paulo estava sempre ali, mesmo preso, dando as instruções de como o Timóteo tem que se comportar em diversas situações. E a gente vai bater um papo sobre isso. Mas antes eu queria estar orando para iniciar esse bate-papo, para que Deus esteja nos guiando, né? Porque é uma novidade tanto para mim quanto para o Pedro, tá? Nesse formato. Então, eu vou estar orando aqui para a gente estar iniciando, tá? Amém. Senhor Deus, te dou graças, Pai, pelas suas misericórdias, Pai. Te dou graças por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Amém. Te dou graças pelas ferramentas que o Senhor nos dá e que nós possamos utilizar, Pai, para levar o seu nome, levar o seu reino. Sim, Deus. E peço apenas que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, nos abençoando, nos capacitando nesse bate-papo, entre essas pregação, nesse momento mais descontraído, Senhor. Que o Senhor esteja no centro das nossas atenções e que não nos distraiamos, Pai, com coisas terrenas e que seja pregado o seu nome e estejamos falando do seu nome apenas, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja proporcionando aos que estão nos assistindo, Pai, a paciência para estar nos ouvindo, Senhor, que bate-papo que possa também estar atingindo outras pessoas que não sejam do nosso círculo de amizade, Pai, e que seja tudo para sua honra e para sua glória, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus, Pai. Amém. Vamos bater um papo sobre Timóteo. Timóteo, que
eu e o Rai, a gente nos propôs a ler juntos. Não só Timóteo, mas a gente vai continuar fazendo isso pra um estar sempre ajudando o outro, né? Pra um incentivar o outro e trocar ideia pra entender. Então, sei lá, a gente resolveu compartilhar essa primeira experiência pra ver no que dá. Certo. Aí vamos abrir lá em Timóteo, então, né? Vamos. Sabe daqui que Pedro me deu, ó. Olha, é igual a minha, velho. Essa cor azul aqui foi proposital, hein? Paulo, através das duas cartas, ele passar essa instrução para Timóteo, certo? Certo. E dentre as advertências, entre as recomendações, o que me chamou mais atenção assim, que às vezes os jovens entram em discussões, não só os jovens, mas também os mais adultos, mas entram em discussões desnecessárias que não agregam nada, tipo, nem intelectualmente falando, nem espiritualmente falando, entende? E eu vejo, tipo, agora na nossa juventude, se perde tempo discutindo coisas que não tem um sentido, não faz nenhum tipo de acréscimo ao nosso cotidiano, à nossa vida. É apenas um hobby e a gente perde tanto tempo com isso, entende? E muitas vezes essas discussões, né, acabam, muito pelo contrário, acaba atrapalhando nossa convivência com os outros, né, nossa comunhão, pelo fato do nosso orgulho, né? Então é uma coisa que além de perder tempo, acaba afastando pessoas por causa desse orgulho, né? Uhum. E é interessante, tipo, Paulo advertindo isso para Timóteo, né? Porque no tempo que Paulo era Saulo, ele era um perseguidor e ele não aceitava o contraditório, né? E ele, querendo ou não, ele seguiu nessa linha. Porém, ele amava as pessoas, né? Ele não era um maltratante, né? Uma pessoa que vai maltratar a outra, né? Ele tentava expor a verdade amando a pessoa, não criando a dissensão, mas criando a união, né? E se a pessoa não quisesse ouvir, aí já não cabia a ele também essa missão, né? Sim. Mas é interessante ver a transformação do Paulo, de Saulo para Paulo, né? E é muito doido o que Deus pode fazer conosco, né? E quando a gente realmente deixa esse amor, né? Essa vontade de fazer bem ao próximo e não odiar as pessoas, né? E é muito doido que Deus pode fazer, né? Através do Espírito Santo, através de Jesus. Sim. Vamos ler um pouco aqui. Essa Bíblia de estudo é muito boa, que ela dá uma breve biografia de quem é a pessoa, né? Tipo, de quem é Timóteo. E aqui ele diz que ele era tímido, ele não tinha uma facilidade em expor a palavra e de falar em público e assim, né? E tipo, eu creio que muitos jovens têm essa dificuldade, né, em falar certas coisas, né? Porque às vezes falta a fé no se aquilo é real ou não, certo? Eu já tive a oportunidade de expor trabalhos, né, na faculdade e tal, e às vezes quando eu não estudei o que eu tinha que falar, eu tinha uma dificuldade em expor, né, e lógico que é normal, não estudei, claro que ia ter dificuldade para falar, não tenho a certeza naquilo que eu estou falando. Então,
um certo receio de não ser igual a outra que fala bem, tipo, ela tem uma limitação que ela mesmo se impõe, certo? Sim. E é bom aqui nessa parte que o texto diz assim: muitos de nós evitam se envolver no ministério porque dizemos a nós mesmos que não temos o temperamento adequado. Ouvimos o que dizem Pedro, o impetuoso pescador, ou Paulo, o apóstolo ousado. E pensamos: ei, eu não sou assim. Eu não me levantaria nem diante de 3 pessoas para falar, quanto mais diante de uma multidão. Vou deixar no ministério para os profissionais. E Paulo adverte o Timóteo em relação a isso também. Ele diz para ele ler a palavra em público, né, para ele se estimular a falar, né, a expor. E é uma coisa natural, quando você começa a falar de coisa que você conhece, você começa a dominar e começa também a expor, porque você crê naquilo, né, você tem fé naquilo. E até em relação a isso, eu vou ler uma passagem de 2 Timóteo, do capítulo 1, do 7 ao 13, que Paulo fala aconselhando e animando Timóteo, justamente nessa questão dessa timidez dele. E ele fala assim: é, pois Deus, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vida de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, da quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele quem creio e tenho certeza do que ele é capaz de guardar o que foi me confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com a fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Então, nessa parte, Paulo fala para Timóteo essa questão de não se envergonhar, né? Não se envergonhar tanto de Deus, de Cristo, como dele mesmo, de Paulo, por causa que ele estava preso, né? Então, ele estava preso, por Timóteo não deveria ter vergonha ou timidez, mas continuar a obra de Deus. E então Paulo é, aconselhou ele a seguir, né? E muitas vezes a gente vê isso em nossas vidas, porque por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida. E lendo o Timóteo, isso me incentivou até estar fazendo isso aqui com o Rai. Porque se dependêssemos de nós, das nossas qualidades, a gente não conseguiria fazer boas obras para Deus. Mas a gente, através de Deus, a gente entregando nosso coração, nossa vida a Deus, Ele vai nos usar como ferramenta para levar a palavra, para levar os ensinamentos dele para os outros. Isso não vem de nós, vem de Deus. Então, não importa a sua característica, o seu, como eu escrevi aqui, o seu temperamento, porque isso é indiferente para Deus. Porque o plano de Deus é maior e Ele sabe as limitações de cada um, mas mesmo assim Ele usa cada um para o seu plano. E tipo assim, a gente fala de falar, né? Mais pra frente, de 1 Timóteo, ele fala sobre o agir, né?
como ao invés de falar, você também ser, né? Servir, ter através da sua vida o que você fala, né? Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente em suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Então, beleza, você fala. Você pode pegar e tal, mas você tem que viver. Você tem que ter um testemunho vivo, né? Testemunho da sua vida sobre o que você está falando. A parte que você falou do 4, do capítulo 4 do 11 ao 16, ele fala do para não deixar que ninguém menospreze você porque é jovem, né? E muitas vezes a gente como jovem acaba se sentindo acuado de falar ou fazer algumas coisas, principalmente as pessoas mais velhas, mais vividas, com mais experiência, né? E a Bíblia diz para que não deixe que as pessoas nos menosprezem por nós serem jovens. Então, Deus vai usar a gente e com vários tipos de pessoas de diferentes idades. Então, a gente tem que estar sensível e apto a isso, porque a gente vai agir diferente conforme a idade da pessoa, né? Se a pessoa tem a nossa idade, é um pouco mais nova, a gente tem uma conversa diferente, a gente tem um tipo de ensinamento diferente. É um relacionamento, eu diria que para a maioria é até mais fácil. Só que quando você fala com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, você tem um tratamento diferente com a pessoa. Você tem um tratamento mais de respeito, mais de, como pode dizer, de uma conversa menos informal, talvez, não sei. Não sei se esse seria o sentido correto, mas a gente nunca deve deixar que nos menosprezem, porque a gente tem que lembrar que não é quando a gente está vivendo Deus, a gente está falando de Deus, não é a gente que está falando, é Deus. Então, independente da idade das pessoas, se você vive, se você pratica, se sua vida, na sua vida você mostra que você é cristão, que você segue a Deus na prática, isso vai dar oportunidade das outras pessoas, independente da idade, olhem, pense, se constranjam e fale, poxa, aquela pessoa é diferente. E isso é graça de Deus. Então, acho que ter sempre isso em mente, porque a gente sempre, em alguns momentos, vai encontrar pessoas que vão querer questionar, vão querer não dar bola ou rebater, ou falar, você não sabe o que você está falando, você é muito novo, você não tem experiência, você não sabe como é a igreja. Talvez até pessoas que já passaram pela igreja vão falar, isso daí é passageiro, isso. Existem pessoas de vários tipos e, e a gente vai encontrar esse tipo de pessoa, mas cabe nós lembrar que tendo a palavra no nosso coração e Deus agindo em nós, é Ele que vai falar por nós e não nós por nós mesmos. Amém. É importante essa parte aí
de tratar as pessoas com respeito, né? Porque é uma das advertências que ele faz aqui, né? Que apesar das controvérsias, tratar todos com respeito, né? Ele fala aqui do mais velho, né? Mas acho que eu posso acrescentar aqui não só os mais velhos, mas todas as pessoas, né? De diferentes idades. Tratar a pessoa de uma forma respeitosa, mesmo com ela sendo desrespeitoso com você, sendo, no caso, te menosprezando, né? Essa é uma coisa difícil, uma tarefa difícil, porque a gente tá, tem gente que se estoura qualquer coisa, né? Tipo, falou lá, já rebate lá. Então, esse autocontrole é uma coisa que tem que ser trabalhada bastante, né? Porque você está sendo um exemplo, né? Então você tem que ter esse autocontrole em diversas situações e ao tratar de pessoas ainda mais ainda, né? Aí aqui ainda fala para ensinar os ricos, né, que dinheiro não é tudo. Sim. Dinheiro não compra salvação. Ele fala aqui: diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentar a verdadeira vida. Como a própria Bíblia diz, né? Pra gente viver pra Deus, ter o nosso coração em Deus, que fazer as obras de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, a gente, claro, a gente tem preocupações, a gente tem contas para pagar, a gente tem uma vida no mundo que roda em torno do dinheiro, mas Deus vai prover. E basta a gente seguir a obra dele e ter fé, ter esperança, que fazer a nossa parte, mas lembrar que se a gente está seguindo, fazendo nossa parte e estando com o nosso coração em Deus, ele vai prover o que a gente precisa e nada mais do que isso. É, temos testemunhos no meio do nosso meio, né, disso. E, tipo, é bem doido, né? Tipo, sendo bem sincero aqui, né? Eu pensava que eu ia ser rico. Eu fiz faculdade pensando nisso e, tipo, mas o que realmente importa, né? E aí, você vai conseguir mais dinheiro trabalhando mais. E o tempo para Deus vai ter, né? Então, é uma coisa que a gente às vezes não dá um valor, assim, a gente pensa, vamos ter tempo para Deus? Poxa, eu sou eu. Mas aí você vai começando a desanimar e às vezes está cansado muito para tal coisa, então acaba meio que desistindo, deixando Deus de lado em busca disso, né? E nós, como os jovens, né, estamos atrás de dinheiro aí. Seria bom a gente estar lembrando disso, né? Que não é tudo. É importante. Não estou dizendo que é importante, mas não é tudo. Porque no final o que vai dar para nós a nossa riqueza vai ser o nosso coração, né? Como diz em Provérbios 4:23, acima de todas as coisas guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E o nosso coração que cheio de Deus, porque assim, o nosso coração em si ele é ruim, o coração do ser humano é enganoso, mas quando ele está cheio de Deus e a gente guarda ele que vai dirigir a nossa vida. E em cima dessa passagem tem uma menção aqui na minha Bíblia de Estudo sobre um ministro norte-americano, Henry Ward Beecher, não sei se é esse o nome dele que pronuncia, que ele fala: o que torna um homem rico é o coração. Sua riqueza se mede por aquilo que ele é, não pelo que possui. Então,
É verdade. O dinheiro é importante, mas o nosso coração, a nossa fé é muito mais. É isso que define o rumo da nossa vida e é isso que define o que vai acontecer depois que a gente não estiver mais aqui. É. Que define o nosso valor é o nosso coração, né? O que a gente tem, né? Os nossos valores, né? Sim. Valores, né? Entendeu? Aham. Entendeu aí, ó? Tá fazendo até um Valores, pouco aí. valores. Mas eu acho que é isso então. Já demos mais um intensivão bacana. É isso aí. Falamos muita coisa. Liderança, que mais? Timidez. Dinheiro, timidez, é, Falamos sobre nos, en- nos encorajarmos mesmo sendo jovens coragem, juventude e de e riquezas e coração. Vamos orar para a gente terminar? volta. Pedro vai orar para terminar. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. Obrigado por compartilhar, Pai, os seus ensinamentos conosco, Pai. Obrigado pela sua palavra, Pai, pela sua sabedoria e pela sua graça, Pai. Pois sem ti a gente não é nada. E a verdade é que nós somos apenas ferramentas da sua obra, Pai. Então, que o Senhor, Pai, cada dia mais nos capacite, Pai, cada dia mais nos dê força para lutar e, e seguir com o seu desejo, a sua obra, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada um, Pai, que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor, Pai, possa encher o coração de cada um de nós com o seu amor, com a sua alegria. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz na nossa vida e por tudo que o Senhor é, Pai. Te agradeço que cada dia mais possamos ter momentos como esse, Deus. E de aprendizado e de amor e de comunhão, Pai. É Amém. isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.